Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Esse ano nós estamos fazendo diariamente a Classe VIP. Ano passado a gente fazia um classão com com os comentários da semana inteira. Hoje nós achamos por melhor comentar dia a dia, de modo a facilitar o entendimento e inculcar em nossa mente os pensamentos básicos da proposta bíblica, estudada sempre por alguém muito capaz. O autor dessa lição, por exemplo, sabe, eu estou meio cego, quase cego. Está escrito em azul e eu não consigo ler o nome do homem. Parece que é John alguma coisa, ele é PhD. É estudioso, é professor de Bíblia, e isso, sem contar que isso não é só. O autor da lição prepara a lição e depois uma comissão mundial da lição, ela prepara a edição. Então, as ideias da lição, elas não refletem necessariamente a opinião da igreja. Porém, no entanto, existe uma comissão mundial validando as posições do autor. Nessa primeira semana do ano, e hoje vamos repercutir o último dia do ano. Afinal, é 31 de dezembro do ano 25 do terceiro milênio. Bem-vindo à Odisseia bíblica. Ela é basicamente a trajetória do povo de Deus, desde a criação até a sua redenção final, a volta de Jesus Cristo. E todo o compêndio bíblico, ele mostra um povo rebelde, um povo que se revolta, um povo que debanda, e por outro lado mostra um Criador que vai à procura. Desde o primeiro momento ele disse a Adão: onde está? Onde estás? Aí Adão fala: eu tive medo. Ah, é? Quem foi que te revelou as coisas que você sabe? E no Apocalipse ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, eu cearei com ele. Veja, o pensamento central das Escrituras Sagradas é a necessidade
de união. Nós precisamos nos unir com o céu e, como resultado dessa união, nos unir com os demais seres humanos. Nós somos sociáveis, porque fomos criados assim. Deus, Ele nos tirou de dentro dele. E Deus tirou a mulher de dentro do homem, demonstrando que há uma necessidade dessa volta. Nós temos a necessidade de nos voltar para Deus. O homem tem a necessidade de ter a sua mulher de volta. Esse pensamento não é meu, não é da lição. Eu ouvi um comentarista, sabe, nesses videozinhos de 1 minuto? A geração de 1 minuto, ela também tem a nos ensinar. E a pessoa que estava falando parece que era evangélica. E ele disse que o homem morreria por sua mulher, mas que a mulher não morreria por seu marido. Aí ele chegou à conclusão de que isso acontece porque a mulher saiu do homem, então o homem tem necessidade, ele sente a sua falta, por isso ele faz tudo por ela. Ao passo que a mulher não morre pelo seu homem, ela não morre por seu marido, mas ela morre por seu filho. Por que ela morre por seu filho? Por que a mãe dá a vida pelo seu filho? Porque o seu filho saiu de dentro de si. E aí ele conclui o pensamento. Na verdade, o pensamento é cortado. Aí ele pergunta, por que Jesus morreu por nós? Então agora eu concluo o pensamento. É simples. Nós saímos da mente de Deus. Quando Deus nos criou à sua imagem e semelhança, Ele nos fez parecido com Ele. E esse parecer com Deus tem mais semelhança do que dissemelhança. Deus fez o homem diferente do que fez os anjos. Mas ele colocou uma característica no homem que não pôs nos anjos, qual seja o poder da criação. O homem, quando tem o seu filho, ele se sente criador. Então, esse prazer da criação, Deus sente. Deus sentiu. E quando ele viu o homem se separar dele, então Deus sentiu essa dor da separação. E Deus anseia por esse retorno do homem. Deus fala, vinde, arrazoemos. O que está acontecendo? Existe um movimento muito interessante. Todos os movimentos, eles têm a sua validação na sua rotina, claro. Mesmo os movimentos que são extremamente perversos, eles têm alguma
alguma razão de ser. Por exemplo, o movimento feminista, ele apareceu aqui no Ocidente com força e ele conseguiu inverter a estrutura de sustentação humana. Aqui no Ocidente, estamos vivendo tempos difíceis, porque não há aquele amor gratuito que o homem deveria dispensar à mulher. E a mulher, por conseguinte, deveria dispensar ao homem. E o movimento feminista diz: nós mulheres somos autossuficientes, meu corpo, minhas regras. Aí, agora mais recentemente, eu digo recentemente porque eu tive acesso a esse movimento recentemente. São movimentos até caçados aqui pela rede, são perseguidos, porque o pensamento deles é semelhante ao pensamento feminista e, é claro, vai suscitar batalha. Então não tem aquele filme Matrix? Então tem um movimento que é como se o homem tivesse tomado a pílula vermelha. E aí o homem se independe e passa a viver a sua solitude. Mas o que é a solitude? Solitude é solidão. O homem passa a administrar a solidão, de modo a não precisar da mulher. E a mulher, por conseguinte, do mesmo modo, passa a viver a sua solitude, de maneira a não precisar do homem. Eu, na minha humildade, digo que isso é tudo bobagem. Solidão e solitude é a mesma coisa. A diferença é que, como psicólogos, quando falamos solidão, a gente remete à imagem, à ideia de sofrimento. E quando as pessoas falam em solitude, eles estão tentando dizer autossuficiência. Eu posso ser íntegro, mesmo sem a companheira do lado. Assim como as feministas dizem, eu posso liderar o mundo, eu não preciso do homem. O que é uma incoerência em si mesmo. Por quê? Deus disse, não é bom que o homem viva só. Não é bom. É impossível. O homem sozinho não se completa. A mulher sozinha não se completa. Agora, tem um ponto positivo nesse movimento. É que o homem e a mulher, eles precisam buscar em si mesmos, forças, meios para suplantar as suas angústias. O apóstolo Paulo fala, melhor que se fica só, está solteiro, fique só, porque você vai caçar, vai ficar cutucando enxame de abelhas. Não, amigo. Aí ele diz, mas é difícil para o homem viver só. E para a mulher também. Então, cace uma esposa distinta, caçar mesmo, procurar uma esposa distinta,
que possa viver a vida com você. Para a mulher a mesma coisa. Melhor é que fiquemos só. Mas se você não consegue, eu estou aqui administrando a minha solitude. Que história é essa? Como é que eu vou administrar a minha solitude aproveitando as vantagens de solteiro e ao mesmo tempo aproveitando os privilégios de casado? Porque é isso que o movimento ensina. Tanto o movimento feminista como o movimento machista. E a Bíblia ela dá outra solução. Qual é a solução? Nós precisamos retornar ao seio de Deus. E aí, completados das bênçãos celestiais, estaremos transbordantes de modo a poder ter uma relação humana de maior qualidade, escolhendo entre os humanos uma que complete a sua solitude. A mulher foi feita para o homem e o homem foi feito para a mulher. Por mais bonitinho que sejam os movimentos independentes e individualistas, isso é impossível. Não pode haver uma guerra interminável entre os sexos. Por quê? No fim do dia, o que vai acontecer? Extinção da espécie. Então Deus nos fez atraentes um para o outro, de modo que a nossa espécie continue aí, até que seja finalizado o propósito da vida. Qual é? União perfeita com Deus, através do seu poderoso Espírito Santo vivendo em nós e nos permitindo vida plena com os demais seres humanos e uma vida pleníssima com os seres humanos do sexo oposto. 31 de dezembro, último dia do ano, primeira semana do ano, e essa lição ela vai trazendo a generosidade de Deus, porque o trimestre inteiro, esses 3 meses, janeiro, fevereiro e março, nós vamos fazer um estudo comparativo da justiça de Deus, que é plena, com a graça de Deus, que é abundante. E hoje, terça-feira, eu já falei acho que eu estou ficando um pouco passado. Eu estou repetindo aqui os versos que a gente tem que ler na semana para que o assunto geral fique inculcado em nossa memória. Qual seja Êxodo 33, 15 a 22, Oséias 14, 1 a 4, Apocalipse 4, 11, João 17, 24, Mateus 22, 1 a 14 e João 10, 17 a 18. De madrugada eu não consigo ver direito. Outra coisa, ano passado eu ouvi a Bíblia na voz do Cid Moreira em 19 dias. Esse ano eu quero bater o recorde. Eu estou usando um subterfúgio. Eu peguei 3 dias do ano, segunda, terça e quarta, não, domingo, segunda, terça. E eu vou computar tudo junto, tá bom? Artimanha minha. E aí eu já comecei a audição, já ouvi Gênesis, já ouvi Êxodo, já ouvi
Levítico. Como é que é? Isso. Já ouvi os 3 primeiros livros da Bíblia. Aí já comecei essa manhã a ouvir Números. Então, com a graça do Senhor, hoje eu termino Números. E esse ano eu já quero começar o último livro, que é Deuteronômio. Ou seja, eu já vou começar o ano tendo lido toda a Torá. A Torá é o Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Os judeus, eles se apegam à Torá. Então eles leem a Torá, que é chamado por eles de lei, e leem os profetas, que é chamado por eles de profetas mesmo. Eles não gostam muito do Novo Testamento. Muito bem. Feliz Ano Novo. O sol está nascendo, agora é 4 e pouco da manhã. 3 e pouco, acho que não deu 4 horas ainda. 3 e pouco da manhã, daqui a pouco o sol aparece ali. E ele aparecerá pela última vez esse ano. E quando ele surgir no horizonte de novo, já será 2025. Hoje, algumas igrejas adventistas têm o costume de fazer o culto do Ano Novo. É o primeiro culto na igreja. E como o calendário bíblico ele é um pouquinho diferente do calendário nosso, a mudança de ano, a mudança de dia, ela ocorre não à meia-noite, e sim ao pôr do sol, por volta das 6, 6:30. Então, como no Natal, muitas igrejas elas fazem, como esse ano coincidiu que o Natal caiu na quarta-feira, e nós temos o culto regular na quarta-feira, muitas igrejas antecipou o culto para a terça-feira para coincidir com a entrada do ano ao pôr do sol. Outras continuaram com a tradição. A minha igreja da Granja, por exemplo, fez o culto normal na quarta, às 8 horas da noite. Mas a minha igreja aqui, regional, a igreja do Paulista, ela fez o culto do Natal. Eu não fui por motivos pessoais, mas vai fazer o culto do Ano Novo hoje. O culto que seria feito tradicionalmente na quarta-feira à noite, será feito na terça-feira ao anoitecer. Eu estou criando coragem para ir, não sei se eu vou. Amor concedido livremente. Esse é o subtítulo da lição de terça-feira. Deus, ele concede seu amor livremente. Deus não se completa sozinho. Deus não faria parte desse movimento solitude. Por quê? Porque Deus já disse, não é bom que o homem fique só. Deus não apenas continua a conceder seu amor a Israel, ao povo de Deus, e agora ao novo Israel, de modo generoso e voluntário, apesar das rebeliões do homem, mas faz o mesmo conosco. Embora sejamos pecadores, não merecemos o amor de Deus e jamais poderíamos conquistá-lo. Além disso, o Senhor não precisa de nós. Veja. Deus é amor e o amor é completo. Deus não carece de nada. Atos 17, 25. O amor de Deus por você e por mim é completamente espontâneo, é completamente voluntário. Com amor eterno eu te amei, com misericórdia eterna eu te atraí. Compare Apocalipse 4:11 com o Salmo 33:6. O que esses versículos nos dizem sobre a autonomia de Deus em relação à criação?
Deus criou o mundo por sua vontade e por causa disso ele é digno de toda glória, honra e poder. Deus não precisava ter criado o mundo. Antes da fundação do mundo, ele já desfrutava o relacionamento de amor que existe na Trindade. A palavra Trindade não existe na Bíblia, mas o conceito sim. Qual seja, as três pessoas da divindade vivendo em perfeita união, qual seja, Pai, o Deus Criador, Filho, o Espírito, Filho, o Salvador, e o Espírito Santo convencedor, porque o Espírito Santo nos convence do pecado. Esses três, eles vivem em trina união. Eu inventei essa palavra agora, não sei se existe. A quem o Pai amava antes da fundação do mundo, João 17, 24. Antes de fundar o mundo, a quem Deus, o Pai, o Criador do céu e da terra, amava? Claro, você. Então, você não tem como como é que é? Participar do movimento Solitude. Por quê? Porque quando você começar a entrar em paz consigo mesmo, conciliar-se consigo mesmo, isso significa que você não está só. Você está em comunhão interna com Deus, porque o buraco que há em nós é a ausência de Deus. Assim como o homem tem a necessidade de se unir à mulher, porque a mulher foi tirada dele, de algum modo nós fomos tirados de Deus. Então, quando o movimento fala vamos viver felizes sozinhos e completos, isso não é totalmente verdade, porque eu só posso ser feliz, totalmente completo, quando eu estiver em ligação uníssona com Deus. Quando Deus estiver habitando em nosso coração. Aí sim nós seremos plenos. Então a palavra solitude não faz sentido, porque a plenitude está em ser habitado por Deus, por seu Espírito Santo. E aí quando eu sou pleno, quando eu sou totalmente feliz, aí sim eu posso dividir essa felicidade com o humano em geral. E com a humana específica que Deus preparou para mim. Ah, mas ela não está disponível. Não tem problema. Enquanto ela não aparece, a gente vai seguindo a vida. E para a mulher vale a mesma coisa. Você pode ser plenamente feliz com Deus. Mas Deus preparou um homem para que complete a sua solitude. Enquanto essa pessoa não cruza a nossa vida, a gente vai vivendo feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sim. Então esse aspecto desse movimento solitude tem sentido. Os psicólogos, e eu sou
quase um psicólogo, porque eu sou psicopedagogo, trabalho com a psicologia estudantil. Eles dizem que solidão é como se fosse Mas isso é só interpretação. Por que eles trocaram o termo solidão para o termo solitude? Porque o termo solidão tem a conotação de sofrimento interno. E agora o movimento solitude é a mesma solidão, só que sem esse sofrimento. Então esse termo solitude, ele vem lá do inglês. Então eles criaram isso para fazer a diferenciação entre o solitário e o só. O solitário é aquele que está sofrendo com essa ausência de convivência, enquanto que o só não, ele está só muitas vezes por opção, vivendo a sua solitude. É tudo perda de tempo. Deus criou o mundo por sua vontade e por causa disso ele é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo o poder. Ele já desfrutava o relacionamento de amor que existia na plenitude das pessoas divina. Aqui a lição está dizendo Trindade. A quem o Pai amava antes da fundação do mundo, João 17, 24. Ora, desde o princípio da criação do mundo, Deus nos amava. É Isaías que diz, né, que antes de... Ezequiel, Isaías, acho. Que antes de eu ser concebido por meu pai e por minha mãe, Deus já me conhecia. Deus já tinha completo entendimento do meu ser, dos meus ossos. Ele já conhecia a minha psique. Deus não precisava de criatura que fossem objeto do seu amor. Sim, não precisava, mas em conformidade com seu caráter amoroso, ele escolheu criar o mundo e estabelecer um relacionamento de amor com suas criaturas. Então, o caráter de Deus é amoroso. Aqui na lição está até maior. O caráter de Deus é amor. Então, Deus não é amoroso, Deus é amor. Capite a sutil diferença? Deus não apenas criou este mundo por sua própria vontade, como um ato de seu amor generoso, mas também continua a amar voluntariamente os seres humanos, mesmo depois da queda da humanidade no Éden e mesmo depois que todos pecaram individualmente, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, nós somos pecadores, individual e coletivamente. Mas isso não nos separa do amor de Deus, mas não impede Deus de nos amar. Entende? Então, quando nós nos voltamos para Deus, aí esse amor ele é completado. Aí acaba a nossa solidão e passamos a viver em solitude de vida. Deus é amor. Após a queda, Adão e Eva perderam o direito de continuar vivendo e de receber o amor de Deus. Está vendo? Eles se desligaram de Deus. Mas isso não significa que o amor acabou. No entanto, o Senhor que sustenta todas as coisas por sua palavra, Hebreus 1, 3, em seu grande amor, misericórdia e graça, sustentou a vida deles e abriu um caminho para
reconciliar a humanidade consigo mesmo, por meio do amor. E essa reconciliação também nos inclui. Que reconciliação é essa? Ele diz: eu farei inimizade entre tu e a tua semente. Eu farei inimizade entre a mulher e seu filho. Quer dizer, esse terá inimizade eterna de Satanás. Aí Deus diz lá em Gênesis 3, vai haver uma pendenga quase eterna entre Satanás e a sua semente, qual seja a humanidade representada na pessoa de Jesus Cristo. Ele fala: Satanás vai morder o calcanhar de Jesus. Eu estou falando aqui de modo trocado já em miúdos. Mas esse Jesus, a semente da mulher, vai esmagar a cabeça de Satanás. E esse esmagamento aconteceu na cruz. E esse morder do calcanhar aconteceu ao longo da história, desde Adão até hoje. Mas o diabo, o Satanás, o dragão, a serpente peçonhenta, ela já foi destruída na cruz. E Apocalipse informa isso de maneira categórica, cabal. Deus é adorado em seu trono. Satanás é destruído. E não tem choro, não tem vela. Ao nos posicionar do lado de Deus, nós estamos nos posicionando do lado vitorioso do grande conflito. Não entre o homem e Satanás. Não haveria conflito. Mas entre Deus e Satanás. É um conflito permitido, porque Deus é todo o poder. Então, se ele fosse conflitar com Satanás, Satanás não teria chance. Mas Deus, ele permite que Satanás discuta, que Satanás dialoga, ele permite que Satanás discute, dialogue, para que no último dia tudo fica esclarecido. Deus é amor e Satanás de algum modo se voltou contra esse amor. O egoísmo, ele faz isso. Então, quando os movimentos de extremo, tanto de homens e de mulheres, tentam sobrepujar o outro, isso na verdade mostra o egoísmo. E viver de modo egoísta não vai nos levar muito longe, não. Muito obrigado. Para finalizar, olha que pensamento bonito aqui na lição. Apesar do pecado e do nosso estado decaído, Deus continua concedendo amor a este mundo. O que isso nos diz sobre seu caráter? Essa verdade nos leva a amá-lo? Sim. Porque quando a gente vê que Deus continua nos amando, apesar de sermos ordinários, isso amolece o nosso coração. Conta a história que o tiozinho era missionário e ele estava pregando dentro da cadeia.
estava falando da conversão e do amor de Deus, e aí o preso falou, não, para mim não tem perdão, porque eu matei um jovem promissor, 18 anos, entrando na faculdade. Eu entrei na casa dele, roubei e matei-o. Deus pode perdoar todo mundo, mas não a mim. Aí o tiozinho falou, Deus pode perdoar a você também. Porque aquele jovem que você tirou a vida é meu filho. Ninguém sofreu mais a dor da perda do que eu. E eu te digo agora, Deus pode te perdoar. Porque eu te perdoo, eu sou o pai daquele menino. Você está perdoado. E aí o assassino, ele não resistiu. Caiu em lágrimas e reconheceu que Deus é amor. E o amor de Deus foi mostrado para ele ali, pelo coração ferido do pai. E os dois se abraçaram e o homem foi batizado. E ficou demonstrado que Deus é amor, Deus ama o tempo todo. Apesar das nossas falhas, Deus não vai nos abandonar. Se no final nós estivermos perdidos, não foi porque Deus nos abandonou, foi exatamente o contrário. Faça o propósito, meu irmãozinho, de ter contato com a palavra de Deus nesse ano que está começando agora. Volte-se para Deus. Leia, ouça a sua palavra e deixa que o resto Ele faz. Poderoso Deus Criador, abençoa-nos a todos e que esse ano novo que agora se inicia possa ser repleto de realizações e que a maior realização seja a ligação eterna entre Ti, o Criador, e nós, a criatura. Que possamos ser revestidos com o Seu Santo Espírito, que possamos refletir o Teu caráter. Abençoa-nos como humanos, que possamos superar as nossas vicissitudes aqui. Nós pedimos, agradecidos por Sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê